presença, Deus, mais uma vez te agradecendo por tudo. Pai, eu venho apresentando a vida de Vinícius diante de Ti, Pai, e venho te pedindo, vai usando ele como instrumento de bênção, que venha sair também, Deus, palavras, Deus, que foi colocado diante do coração dele para falar para o Teu povo, Pai. Deus, que não seja a boca dele, mas que seja a Tua boca, Deus, tá aqui um instrumento de Deus diante de Ti, Pai. Então fala o coração do Teu povo, é assim que eu te oro e te agradeço, e todos dizem... Só da igreja com graça e paz, amém. Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Samuel, capítulo 16, versículo 6. Quem for achando, eu peço que vá ficando em pé para reverência à palavra de Deus. Primeira Samuel, capítulo 16, versículo 6, que diz assim: E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta um menor, que está apacentando as ovelhas. Samuel disse a Jessé: Manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. E era ruivo e famoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e o unge, porque este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E disse aquele dia, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Pode se assentar. Você pode bater uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Nessa noite eu quero falar de 3 homens. Quero falar do sacerdote Samuel, do rei Saul e do menino que foi ungido, chamado Davi. Mas antes da gente iniciarmos essa história, precisamos entender o contexto da época. Havia uma mulher em Israel chamada Ana. E Ana era a esposa de um homem chamado Eucana. E como de costume na época, os homens poderiam se casar com mais de uma mulher. Então, além de Ana, Eucana também era casado com uma mulher chamada Penina. E Penina era uma mulher que deu muitos filhos a Eucana. Mas era Ana a quem pertencia o coração de Eucana. Só que infelizmente Ana não poderia gerar filhos. E isso gerou um grande atrito entre Penina e entre Ana. Porque Penina tinha o que Ana queria e Ana tinha o que Penina queria. Mas no meio dessa história, a vilã não é Ana, mas sim Penina, porque a Bíblia vai afirmar que Penina era uma mulher maldosa. Ela zombava de Ana. Penina era uma mulher que
maltratava Ana, porque tinha inveja de Ana. E ela todos os dias afrontava Ana, como dizendo assim: oxe, não era tu que queria dar filhos? Mas você não pode gerar filhos. Mas Ana, eu posso gerar filhos. E essa situação prejudicava o emocional de Ana, até certo ponto em que Ana, ela começa a ficar depressiva, porque o que ela queria, o que ela almejava, ela não poderia ter. E isso gerava tristeza. Qual de vocês não fica triste quando o que você mais quer, você não pode alcançar? Algo que talvez seja impossível, que você não consegue alcançar, isso certamente gerará tristeza em você. Mas todos os anos, Eucana ia para Jerusalém, o local de habitação do Senhor, o local de adoração. E foi num desses dias, nos dias do culto, no dia em que Eucana foi até Jerusalém, Ana e Penina foram também. E Ana, já estando amargurada, não podendo suportar o tamanho da dor, porque naquela época, se você não tivesse filho, você era mal visto pela sociedade. Então Ana chega até os pés de Deus no templo, e fala: Senhor, eu não aguento mais essa situação. Senhor, será que o Senhor não está me vendo? Será que Deus não está olhando para mim? Que situação é essa que eu vivo? Por que eu não posso ter filhos? E o que me chama a atenção é que Ana não posta nos stories dizendo: eu estou triste, eu estou aflita. E o que me chama a atenção é que Ana não grava vídeos para o YouTube dizendo: eu estou aflita. Mas Ana se derrama aos pés de Jesus, porque só Jesus pode fazer o que ela queria. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus é a solução. Jesus, eu estou aflita. Jesus, eu estou sangrando, mas eu estou aqui na tua presença. Jesus, a luta está difícil, mas eu estou aqui na tua presença. Jesus, está difícil, está complicado, estou me arrastando, mas eu estou na tua casa. Não foi assim com você? Não era nem para você estar aqui, se dependesse da tua vontade. Mas deixa eu te falar, existe um Deus poderoso, existe um Deus tremendo, que até quando você não tem forças para vir para o culto, Ele pega você pelas mãos, mas Ele te traz para a presença. Ana não tinha força para caminhar até o templo, mas Deus disse: eu pego na tua mão e a gente vai devagarzinho, mas a gente vai caminhando, mas eu te levo, mas eu não te deixo. Deus tem visto as lutas que tu tem passado. Deus sabe que está difícil, mas Ele está dizendo para você nessa noite: eu pego você pela mão. É eu que estou cuidando da tua vida. É eu que estou no controle da tua causa. Está difícil, mas eu estou segurando. Está complicado, mas eu estou na direção. Aí Ana, ela ora ao Senhor pedindo para que Deus fosse pela causa dela, para que Deus fizesse ela gerar. E a verdade é que toda a oração sincera, toda a oração feita de coração, quebranta o coração de Deus, faz Deus se em tristeza por você. Então Deus, Ele concede o pedido de Ana, e o voto que Ana fez a Deus foi que o primeiro filho seria dado à sua casa.
E Ana, ela tem um filho chamado Samuel. Só que na época de Ana, preste atenção, só que na época de Ana, o sumo sacerdote era um homem chamado Eli. E a palavra vai dizer que Eli tinha 2 filhos. Primeiro filho, Onef. E segundo filho, Finéias. E pela liturgia, pela tradição, quem deveria assumir o posto de sumo sacerdote era ou Ofni ou Finéias. Porque ambos eram filhos de Eli e porque ambos eram sacerdotes. Só que em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli eram sacerdotes, mas que não conheciam o Senhor. Pergunte para o seu irmão do seu lado, diga assim: como é que pode? Ih, está muito fraco. Diga assim: como é que pode ser pregador? Não, está fraco, está fraco. Como é que pode ser pregador, ser cantor, ser um pastor, ser um obreiro, ministrar em cima do altar, mas não conhecer o Todo-Poderoso? Onef e Finéias eram sacerdotes, mas nem todos que estão em cima do altar estão agradando ao Senhor. Porque pregar, louvar, estar em cima do altar não é currículo de crente que agrada a Deus. Mas Deus, Ele é justo, e Deus não deixará o seu povo desamparado. Por isso que Deus levanta o jovem Samuel para fazer o papel que foi dado a muitos, que foi dado a Onef, que foi dado a Finéias. Tem muita gente que já perdeu os seus cargos, tem muita gente que já perdeu o seu chamado, porque não executaram com excelência. E quando uma raiz é cortada, Deus lança outra, Deus faz brotar de novo, mas Deus não deixa o seu povo desamparado. Então o tempo se prossegue, e a Bíblia vai dizer que Samuel, pregava perante o Senhor, vestido com roupas de linho. Diga assim, repita comigo: Samuel, muito fraco. Samuel, muito fraco. Samuel dormia perto da arca da aliança, que simboliza a presença de Deus. Repita mais uma vez: Samuel pregava perante o Senhor, vestido com roupas de linho. E um certo dia, enquanto Samuel dormia pertinho da presença, ele escutou uma voz estranha dizendo: Samuel, Samuel, Samuel. Então Samuel vai até Eli e diz: Eli, eu estou aqui, o que queres? Aí Eli diz para Samuel: Samuel, volta a dormir, porque eu não estou te chamando. Então Samuel volta a dormir. Aí de novo aquela voz: Samuel, Samuel. Eli, eu estou aqui. Elias responde a Samuel: Samuel, volta a dormir, eu não estou te chamando. Pela terceira vez aquela voz dizendo: Samuel, Samuel. Ele volta mais uma vez e diz: Eli, estou aqui. Eli, o que foi? Mas Eli, sendo sumo sacerdote, conhecedor da Bíblia, tendo experiências com Deus, entendeu que era Deus que estava levantando um menino para fazer coisa de gente grande. Eli percebeu que o Senhor estava manifestando a sua glória no meio de um jovem chamado Samuel. E quando Samuel retorna pela quarta vez a dormir, a voz mais uma vez dizendo: Samuel, Samuel. E Samuel diz assim: eis-me aqui, Senhor. Eu não sei se você está percebendo no texto,
Mas Deus está levantando uma geração de jovens, de homens, de mulheres que são tementes, que são fervorosos, que são cheios da unção, cheios da presença, gente que é capacitado. E é isso que Deus procura. Deus procura crentes que são cheios da unção, que são cheios da presença, que são cheios da glória. Aonde ele anda, a presença de Deus acompanha. Aonde ele está, a glória de Deus acompanha. Aonde ele se encaixa, aonde ela vai, Deus vai atrás. O Espírito Santo vai atrás, porque é repleto de glória, é repleto de poder. E é isso que Deus procura. Gente que é cheio, gente que tem graça, gente que tem presença, gente que tem arder, crentes que se rendem na glória, que se rendem a Ele. Deus é poderoso e Deus procura. Eu quero um avivamento, eu quero mais intimidade, eu quero mais poder da tua parte, eu quero que você se invada com a minha presença. Samuel dormia pertinho da glória, e você tem dormido aonde? Aonde é que você tem dormido? Aonde é que você tem passado o teu tempo? É pertinho da minha casa? É pertinho da minha glória? É perto do meu fogo? Aonde você tem passado as tuas noites? Tem aquela voz dizendo: Samuel, Samuel, Samuel. Samuel diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua obra. Senhor, eis-me aqui para cumprir o meu chamado. Senhor, eis-me aqui para cumprir o meu propósito. E eu quero saber de algo de você nessa noite. Você está disposto a dizer para Deus: eis-me aqui? Você está disposto a largar o que Deus pedir para você largar? Você tem coragem de olhar para Deus e dizer: Senhor, eu sou o primeiro que faço. Senhor, eu vou fazer. Senhor, eu estou aqui para ser usado. Senhor, eu estou aqui para ser lapidado. Senhor, eu quero fazer o meu chamado. Eu quero cumprir a tua vontade. E eu quero saber nessa noite: você está disposto? Está disposto a colocar a mão no arado? Está disposto a aceitar o teu chamado? A pegar a tua cruz e seguir a Ele, pregando a palavra, ministrando louvor, o que Ele pedir? Está disposto? Olha para o irmão do seu lado e diga assim: você está disposto? Você tem coragem? Vocês têm coragem? Vocês têm coragem mesmo? Deus está vendo. Quem está disposto? Quem está disposto aqui? Quem está disposto? Samuel, praticamente uma criança, mas estava disposta. Samuel era muito jovem, mas ele estava disposto. E a Bíblia vai dizer, como a gente lemos no início, é que Samuel, ele ministrava perante o Senhor com roupas de linho. E naquela época a roupa de linho era um tecido frágil, um tecido fraco. Em outras palavras, Samuel estava vestido com umas roupas fracas, umas roupas ruins. Não estava igual o Vinícius está hoje de blazer, não. Estava com uma roupa bem fininha, fraca.
Mas mesmo assim, ele não deu desculpa para fazer o que Deus tinha pedido dele. E a gente? A gente dá desculpa, né? Tantos empecilhos que a gente coloca para não fazer a vontade, para não fazer a obra dele. Tanta desculpa a gente dá para não vir para os cultos. A gente coloca tanto empecilhos para não vir para as atividades da igreja. Aí manda mensagem: meu presbítero, eu não vou poder ir hoje por causa disso e isso. Tudo bem, às vezes acontece mesmo, às vezes acontece imprevisto. Mas eu estou falando de momentos que você poderia estar, mas não está porque não tem compromisso, porque dá muitas desculpas, porque coloca empecilhos. Será que você não entende que Deus te quer na intercessão, que Deus te quer no evangelismo, que Deus te quer fazendo a obra dele, a vontade dele? Mas a verdade é que você tem colocado muitos empecilhos, você tem colocado muitas desculpas. E Deus está dizendo: eu não aceito as tuas desculpas, eu não aceito os teus empecilhos. Quando é que você vai entender que eu sou Deus Todo-Poderoso e que você é o pó da terra? Diga para o irmão do seu lado, diga assim: aceite. Então, quando é que você vai entender que chamado não se trata do que você veste e nem do que você tem, mas se trata de quem você é? Vou repetir mais uma vez. Diga assim, ou melhor, vamos repetir todo mundo junto. Diga assim: quando é que você vai entender que chamado não se trata do que você tem e nem do que você veste? Chamado se trata de quem você é. Porque Deus procura caráter. É isso que Deus procura. E Deus diz para Samuel: Samuel, eu quero te usar. E Deus usa Samuel. Então, com o passar do tempo, Samuel ele se torna um grande sacerdote. Ele substitui Eli. Samuel se torna um grande profeta no meio de Israel. Samuel se torna um grande pregador da palavra, um grande líder, um grande juiz. Em outras palavras, um grande presidente da congregação israelita. Só que quando Samuel fica velho, e eu vou já entrar na história de Saul. Quando Samuel fica velho, o povo de Israel começa a se unir, começa a falar de Samuel por ali, por aqui, e começam a dizer: não queremos mais Samuel. Samuel está velho demais. Samuel já está enferrujado. Nós queremos um rei, assim como as outras nações têm. Samuel, nós queremos que você escolha um rei. E Samuel ele fica triste com essas palavras que ele escuta do povo de Israel. E não é assim? Tantas palavras que você liberou da parte de Deus, tantas madrugadas de joelhos, orando por aquelas pessoas que tanto te pediam oração. Quantas vezes você tirou do teu próprio prato para dar para alguém? Lembra daquelas vezes que você fazia a cesta do amor, cesta do alimento? Mas infelizmente tem os ingratos. E Samuel fica chateado demais com o povo israelita, porque eles fizeram um pouco de Samuel. Mas Deus, ele vai até Samuel e diz: Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, mas é a mim que eles estão rejeitando. É como se Deus estivesse dizendo assim para Samuel: Samuel, a glória que era manifestada quando tu pregava, não era tua, mas era minha. Samuel, quando tu cantava, não era a tua voz que preenchia o ambiente, mas era o meu poder, era o meu fogo que preenchia o ambiente. Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, mas é a mim que eles estão rejeitando, porque foi eu que se manifestei no meio deles. Tu foi apenas um vaso, mas a obra principal foi eu que fiz. E isso serve para nós, porque quantas vezes
nós pregamos uma palavra e depois se entristecemos, porque às vezes não esperamos uma reação da igreja e às vezes nós não temos. Mesma coisa é para quem canta. Quantas vezes a gente canta e às vezes quando a gente não vê o povo avivado, a gente fica triste. Mas entenda uma coisa: quem faz acontecer é Ele, não é a gente. Quem manifesta o poder é Jesus, não é o ministrante de louvor, não é o pregador. Então ninguém merece. A gente não merece. Mas infelizmente o que tem acontecido é que nos cartazes colocam os pregadores, é que nos cartazes colocam os ministrantes que vão cantar. Infelizmente tem se perdido um pouco da essência, porque o ponto principal do culto não é quem prega, o ponto principal do culto não é quem canta, não é o pastor, não é os obreiros, mas é a glória do Espírito Santo que invade, que preenche. Ele é o principal. É a glória dele que invade, é ele que faz. Samuel não é você. Samuel, entenda que não é você. Você é chamado, você tem ministério, você tem vocação, você tem unção, você tem presença. Mas tudo isso foi eu quem te dei. Quem pregou não foi Vinícius, foi Espírito Santo. Quem pregou não foi fulano tal, mas foi o Espírito Santo. Quem cresceu a igreja não foi o pastor, foi o Espírito Santo. Quem me sustenta na fé não é eu, não é as minhas obras, mas é o amor de Jesus que me sustenta. Porque se não fosse Jesus na minha vida, nem aqui eu estaria. Lembra de Ana? Ela foi carregada por Jesus. Nós também somos carregados por Jesus. Então Deus, ele olha para Samuel e diz: Samuel, não é a ti que estão rejeitando, mas é a minha glória, é o meu poder. Será que esse povo não se lembra que eu tirei eles do cativo do Egito? Será que esse povo não se lembra que eu abri o mar vermelho quando eles estavam sendo perseguidos? Será que esse povo não se lembra que foi eu que destruí os inimigos deles quando eles não tinham força para lutar? Samuel, será que esse povo esqueceu que foi eu que mandei o maná quando eles estavam no deserto? Samuel, será que esse povo se esqueceu que foi eu que fiz a água sair da rocha? É Deus dizendo para alguém: não é com o homem que tu está sendo ingrato, mas é comigo que você está sendo ingrato. Será que você se esqueceu de onde eu te tirei? Será que você se esqueceu da vida que você estava levando antes de me conhecer? Será que você se esqueceu que quando quando você estava na pior, ninguém te ajudou, ninguém foi até você, mas eu fui? Será que você se esqueceu que era eu no teu lado, era eu te ajudando, era tu chorando, eu te consolando, era tu se remoendo assim, soluçando, e era eu com o lenço enxugando as tuas lágrimas? Mas por que você tem sido tão ingrato comigo? Por que você tem sido tão ingrato com a minha glória, com a minha presença, com o meu poder? Porque às vezes eu quero te usar com o meu espírito, eu quero te batizar com o meu fogo, mas você resiste à minha presença. Aí eu quero te levantar como um grande ministro, mas você não faz como Samuel, que diz: eis-me aqui. Você fala para mim assim: Senhor, eis-me fora. Samuel dizia: eis-me aqui, mas você me diz: eis-me fora, eis-me longe, eis-me afastado. Que negócio é esse? Será que você esqueceu de quem eu sou na tua vida? Será que você esqueceu do que eu fiz na tua história?
tu não era nada, tu não prestava, mas a minha face, o meu amor, o meu poder, o meu sangue se achegou até a tua vida. Tu só está aqui porque eu tenho te sustentado. Prosseguindo. Eita, esse horário está errado. Hoje eu posso pregar até meia-noite, não posso, pastor? Eu acho que não posso, não. Então, gente, Deus fala, é um rei que eles querem, então eu vou dar um rei a eles. E Deus levanta Saul, e Saul, ele é ungido a rei de Israel por Samuel. Preste atenção que isso aqui vai pegar demais em você. E no início, Saul, eu vou conjecturar, tá? Para você poder entender. O povo pede um rei. Deus levanta Saul. Saul era um homem forte, de belo semblante. Saul, ele era temente a Deus. Saul era cheio da presença, tá? O Espírito de Deus estava com Saul. E Saul, ele guiou Israel por várias batalhas. E Deus deu a vitória a Saul, porque o Espírito de Deus estava com Saul. Mas, infelizmente, alguma coisa aconteceu. O que foi? Eu não sei. Mas algo aconteceu que fez com que esse homem que era usado se afastar da glória de Deus. Saul começou bem, mas terminou mal. Talvez você esteja se falando assim: Senhor, eu sou Saul, eu comecei bem e terminei mal. Pregava, não prega mais. Cantava, não canta mais. Liderava, não lidera mais. Porque a desobediência de Saul, porque Saul achava que ele estava já autossuficiente, a certo ponto em que ele não obedecia mais a Samuel, e que não dava mais ouvido o que a lei de Deus estava dizendo. E é isso que causa. Então a gente temos que vigiar, porque Satanás só investiu em Saul porque ele via que Deus estava na vida de Saul, que Deus estava usando Saul. Satanás não vai investir em quem está sentado aí ouvindo. Satanás não vai investir em quem está detrás ou por fora da igreja. Satanás vai investir em quem está subindo em cima do altar, em quem está refletindo a glória de Deus. E é isso que acontece. Então Satanás investe em Saul. Talvez você tenha parado para pensar um pouco que você era uma bênção, você deixava a saudação, você estava aqui em cima do altar ministrando, você estava sendo usado por Deus, mas o que foi o que aconteceu? Que você parou de fazer. Quantas pessoas já não foram tão usadas por Deus e agora não são mais? Pergunta para o irmão do seu lado: o que aconteceu? Ih, já matei a igreja. Pergunta para o irmão do seu lado, diga assim: o que aconteceu? O que te fez parar? E aí, o que te fez parar? O que te fez parar? O que aconteceu? E é isso que Deus pergunta para os Saús dessa noite. Tu era uma bênção, labareda de fogo. Tu era uma bênção. Tu era fogo puro. Olha onde tu está, frio, morto, sem Deus, bem arrastado. O que foi que
que aconteceu? Por que você parou? Por que foi que você desistiu? Foi Deus que te decepcionou? Foi o homem que te decepcionou? Por que foi que você regrediu? Deus te usava tanto. Deus se manifestava demais na tua vida. E olha hoje, olha como tu tá. Tá parado. Quem tem chamado não pode estar parado. Quem tem unção não pode estar parado. Quem tem glória não pode estar parado. Tem que estar servindo. Tem que estar sendo queimado pelo Espírito Santo. Então volte ao primeiro amor. Volte ao início. Volta com aquela mesma fé que você tinha. Porque eu ainda tenho fogo para queimar na tua vida. Eu ainda tenho fogo para queimar. Só que você tem que colocar lenha. Eu mando fogo e tu coloca lenha. Era igual Elias. Fez o altar, colocou as pedras, colocou a lenha e Deus mandou o fogo. É Deus dizendo: tem altar nessa noite que eu quero restituir. Por que que você parou? Será que eu vou ter que te colocar numa prova para tu entender que eu te quero aqui, te quero usar? Será que você esqueceu que eu sou o olheiro e que tu é o vaso? Eu te quebro quantas vezes for necessário, mas até tu estar da forma que eu quero. Eu vou mandar deserto, eu vou mandar prova, eu vou quebrar, eu vou montar de novo e quebro de novo e mando de novo. Mas a minha presença aqui na minha casa, eu quero te queimar. Aí se você for dizer para alguns jovens que eram bênção na igreja, eles vão dizer assim para você: deixa a minha vida, eu faço o que eu quero. Não é assim? Não é assim o líder dos jovens, líderes dos jovens? Quando você quer dar um conselho, o teu liderado vem com 4 pedras na mão e diz: eu faço o que eu quero. Cuidado, você pode estar caminhando em direção ao precipício, assim como Saul. Você pode estar sendo levado pelas ciladas e pelas artimanhas de Satanás. Porque Satanás não quer jovem na casa de Deus. Satanás tem ódio, ele tem ira de quem está aqui, dos jovens que estão aqui. Por isso que ele tenta investir de todas as formas. Tenta investir com o telefone, com coisas ilícitas, colocando más amizade para corromper os bons costumes. Então, pais, prestem atenção em como está sendo o filho de vocês. Será que eles estão sendo bênção na igreja? Será que eles estão sendo bênção em casa? Será que eles ainda estão com o arder? Ou será que eles estão igual Saul, que começou bem, mas que agora está muito mal? E o resultado de estar muito mal com Deus, ou de se afastar de Deus, é ser atormentado por espíritos malignos. Porque quando Saul sai da presença, a Bíblia vai dizer que espíritos imundos começam a rodear Saul. Será que você não entende que faltar cultos não é boa ideia, não é plano top, mas que é uma péssima escolha? Porque muitos estavam na casa de Deus, estavam sendo bênção, mas se afastaram. Aí os demônios se aproximaram, atormentando. É por isso que está aí no mundo, fazendo tudo que não presta, porque está sendo atormentado por demônios. Estão sendo atormentados por mazelas demoníacas, porque se afastaram, porque negaram o chamado, porque escolheram servir ao mundo do que servir a igreja, usando seus dons, usando seus talentos. E o resultado disso é a intimidade com Satanás. Porque uma vez que eu
me encho do mundo, uma vez que eu me encho das coisas pecaminosas, uma vez que eu me encho da iniquidade, do pecado, mais vazio de Deus eu vou ficando, e eu vou ficando assim seco. E não é isso que Deus quer. E os espíritos demoníacos, eles se aproximam. Pode prestar atenção, todo mundo quer uma bênção na igreja, quando sai vira o demônio. Eu vou dar um exemplo de uma cantora, não vou dar o nome, vai que Satanás atenta, ela vê a live e me processa. Eu não tenho dinheiro para pagar um processo, né? Não tenho. Se eu tivesse, eu falar teu nome, mas não tenho. Existia uma cantora do mundo gospel, e ela cantava a seguinte música, dizia assim: deixa queimar, deixa queimar. Aí ela era bênção igual Saul, mas depois foi regredindo. A banda já pode subir, tá? Foi regredindo, até que ela se afastou, colocou brinco, colocou tatuagens, as vestes que eram longas diminuíram, o linguajar que era santo virou um linguajar impuro. Por quê? Porque era uma bênção, era uma mulher muito usada por Deus, era uma mulher cheia de ousadia, cheia de presença. Mas se você não vigiar, Satanás, ele pode te derrubar. Se você não vigiar, Satanás pode te fazer tropeçar. E foi isso que aconteceu com ela. Se você pegar ela quando estava no meio da igreja, era uma mulher bonita, era uma mulher cheia da presença. E quando ela sai da igreja e vai para o mundo, fica uma mulher horrorosa. Ela perde a essência, ela perde o brilho. Eu costumo dizer o seguinte, missionária Lia: não existe pessoas feias, existe pessoas que não conheceram ainda a gloriosa face de Jesus. Porque tem gente que é feia, mas quando aceita Jesus, fica bonito. O que é isso? É a glória, é a presença dele. É coisa linda. O crente cheio da presença é a coisa mais linda do mundo. Mas só que, para finalizar, só que Deus, ele é um juiz, é ou não é? É um juiz, o justo juiz. E ele vê que o povo começa a sofrer pelas iniquidades de Samuel, ou melhor, perdão, de Saul. Pelas iniquidades de Saul, pela desobediência de Saul. Por isso que Deus diz a Samuel: Samuel, vai até Belém, encontra lá Jessé, porque dentre os filhos de Jessé levantarei um novo rei para Jerusalém. E com isso eu quero dizer o seguinte, que não é o pastor da igreja que tira as pessoas, mas é o próprio Deus que tira. Se você não está mais no ministério de louvor, a culpa não é do líder do louvor, a culpa não é do pastor, a culpa não é da igreja, a culpa é sua. Se você pregava o evangelho e não tem mais oportunidade para pregar, é porque você se afastou da glória de Deus. Porque o homem não tira o homem, mas é Deus quem tira o homem. Porque na casa de Deus tem que ter a ordem, tem que ter a decência, porque se não tiver, o Espírito Santo não desce. Então todas as ações que Deus faz no meio da sua igreja era para priorizar a qualidade do culto, a qualidade da adoração, a qualidade da palavra. Então entenda, não foi o homem quem te tirou, mas foi Deus que te tirou. E se Deus te tirou, é porque você não estava correto na glória dele. Saul, te acorda. Deus vai te tirar. Saul, volta, porque Deus já te tirou. E eu quero que você fique de pé. Pode ficar de pé. Gente, esse microfone é uma bênção, viu? Então,
Samuel chega até a casa de Jessé. Então Jessé trouxe o primeiro. Samuel disse: não é esse não. Deus não está confirmando nada. Aí veio o segundo. O segundo era musculoso, era grande. Aí Samuel falou: deve ser esse. Aí Deus disse: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está por fora, mas eu vejo o que está por dentro. Era Deus dizendo assim: eu não estou preocupado em quem tem uma boa dicção. Eu não estou preocupado em quem tem mais dinheiro. Eu não estou preocupado em quem se veste melhor. Eu estou preocupado com o coração. Eu estou preocupado com o caráter. Nessa noite Deus está dizendo: eu estou falando sobre chamado. Eu estou falando sobre ser escolhido. Eu estou falando em aceitar o chamado e dizer: eu vou, Jesus. É porque eu sou novo demais. Deus não está se importando com isso. É porque eu não tenho um curso de teologia. Deus não está se importando com isso. É porque eu sou gago, não sei falar direito. Deus não está se importando com isso. Deus está se importando com o teu coração. Ó criatura, para de colocar limites no poder de Deus. É que eu não vou conseguir. Quem disse isso é Satanás. Quem tem a glória de Deus, quem tem o chamado, quem tem o selo, é capaz de fazer qualquer coisa. Porque Deus usa os improváveis. Deus usa o que é louco para confundir as coisas sábias. Aí Samuel pergunta a Jessé. Jessé tinha 7 filhos. Tudo passou pela visão de Samuel, mas nenhum foi aprovado. Irmãos, povo de Deus, povo escolhido, povo da unção, crentes do fogo. Tem alguém nessa noite? Tem alguém assim? Cadê os crentes pentecostais da IBR? Cadê os adoradores? Cadê os poderosos na unção, no poder, na glória? Me faça uma pergunta. Eu quero que vocês me façam uma pergunta. De 7 filhos, um foi escolhido. Me pergunte o porquê. Baixinho. De 7 filhos, um foi escolhido. Me pergunte o porquê. Desse jeito, nem Deus responde. Que pergunta mais frágil. Pergunte: Vinícius. Não, vou fechar a Bíblia e vou descer. Vou entregar o microfone. Não é possível. Tem alguém vivo nessa noite? Me pergunte assim: por que Deus não aceitou os outros filhos de Jessé? Eu posso responder? Vou falar baixo para você entender. Eu queria falar gritando, mas eu vou priorizar o entendimento. Deus não escolheu os filhos de Jessé porque os filhos de Jessé eram guerreiros do exército de Saul. Deus não aceitou os filhos de Jessé porque os filhos de Jessé estavam procurando a glória do homem. E sabe por que Deus aceitou Davi? Porque enquanto os irmãos de Davi estavam procurando a honra do homem, a exaltação do homem, a glória do homem, Davi estava procurando a glória de Deus, a presença de Deus. Sabe por que Deus não te levantou? Porque você não procura a glória dele. Eu quero fazer um convite.
Eu quero convidar só para aqueles que querem a glória de Deus nessa noite a vir aos pés do altar. Eu quero convidar só aqueles que querem dizer para Jesus: eis-me aqui. Pode apagar a luz, tá? Ninguém vai vir? Ninguém quer a glória de Deus? Só Luan que vai subir então. Se você não quer a glória aqui na terra, no céu que você não vai querer. Eu quero convidar os pés do altar só aqueles que estão aflitos. Aqueles que falou: Vinícius, eu estou numa prova, eu estou em circunstâncias, tá difícil. Vinícius, eu estou precisando de um mover na minha família. Vinícius, estou precisando de uma cura. E se for hoje o dia da tua cura? E aí? Vinícius, eu quero ser batizado com o poder. Quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero falar em línguas. Vem aos pés do altar. E eu, que era uma bênção, que fazia tudo dentro da igreja, e que hoje eu não faço nada. Você, meu querido, você, minha querida, era para ter sido o primeiro a vir, porque essa pregação é para você que tem chamado, para você que tem ministério, para você que é vocacionado. Quero convidar os obreiros. Quero pedir que os obreiros imponham a mão nas ovelhas que estão aqui ao pé do altar. Nosso amigo Santo Espírito. Cadê os obreiros? Cadê os obreiros? Cadê os obreiros? Cadê os obreiros? Pode colocar a mão, tá? Pode pôr as mãos. Pode começar a orar. Eu quero pedir que vocês profetizem o poder de Deus na vida de cada um. Eu quero pedir que vocês profetizem a unção, a graça transformadora, o poder sobrenatural de Deus. Sube candeira lara, subera lá.